Tudo bem, galera? Vamos dar sequência então aos nossos estudos da nossa disciplina aqui de Fundamentos de Mecânica Ondulatória e Termodinâmica. Então, a primeira parte que tratava da mecânica ondulatória, nós já terminamos. Vamos dar sequência agora estudando a termodinâmica, beleza? Então, termodinâmica vai estudar a energia em trânsito, basicamente os fenômenos que ocorrem através de transferência de calor e trabalho. No primeiro momento, então, a gente vai falar sobre calor. E para que exista a passagem de calor, pessoal, para que um corpo troque calor com outro, existe um fundamento básico, certo? Um fundamento básico, que é a diferença de temperatura. Então, existe troca de calor quando há um gradiente de temperatura. E justamente é o que a gente faz nesse primeiro momento, estudar a temperatura, definir o que é temperatura, certo? A temperatura, então, a gente vai começar estudando, né, a termometria, falar sobre a temperatura. Ela foi definida a partir da lei zero da termodinâmica. Basicamente, essa lei pode ser enunciada da seguinte forma, como está escrito aqui, ó. Se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo T, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. O que isso quer dizer? Imagina que eu tenho três corpos, A, T e B. Se A e T estão em equilíbrio térmico e B e T estão em equilíbrio térmico, então A e B também estão em equilíbrio térmico. E vocês poderiam me dizer, João, isso é óbvio? Bom, isso é óbvio agora, galera, porque a gente meio que já está com a temperatura no nosso dia a dia, certo? Todavia, do ponto de vista científico, isso não é tão óbvio assim. Não necessariamente porque A e T e B e T estão em equilíbrio térmico, A e B precisariam estar também, ok? E essa lei, ela tem um objetivo que é bem simples, ela pode ser traduzida de uma forma bem simples. Basicamente, essa lei diz para a gente o seguinte: existe temperatura. Ela é a lei que fornece para a gente o fato de que quando eu tenho dois corpos, pessoal, e eles têm um parâmetro diferente, eles vão trocar energia. Quando este parâmetro se iguala, eles param de trocar energia e entram em equilíbrio térmico. Esse tal parâmetro é a temperatura. Portanto, a gente vai ouvir falar de temperatura sempre como agitação térmica, né? Então, a temperatura maior significa que os átomos estão mais agitados, a velocidade, a vibração deles é maior. Isso de fato faz sentido, pessoal. Só que o conceito mais puro da temperatura seria dizer que a temperatura é um parâmetro que regula as trocas de calor, certo? Então, se perguntarem para vocês o que é temperatura, o melhor a se dizer é: temperatura é o parâmetro que regula as trocas de calor, conforme é definido pela lei zero da termodinâmica. Existe um parâmetro e esse parâmetro serve para medir as interações, as trocas de energia entre os corpos. Bom, para medir a temperatura, a gente precisa de uma referência, portanto, certo? E essa referência, em geral, é uma substância em um determinado estado. Usualmente se utiliza o ponto triplo da água, né? O ponto em que a água pode existir nos estados sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo, certo? Para que a gente consiga transformar a temperatura da escala Kelvin, que é a escala termodinâmica, a escala que se usa na ciência, pessoal, a escala absoluta, para aquelas escalas que são popularmente utilizadas, como a escala grau Celsius e Fahrenheit, nós utilizamos basicamente, eu gosto de fazer as deduções das relações através do ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo, a pressão de uma atmosfera. Porque esses valores eles já são bem usuais para a gente. Por exemplo, na escala grau Celsius, que é a que nós utilizamos no nosso dia a dia, todo mundo deve saber que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. E o gelo funde a 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, pessoal, isso ocorre a 212 graus Fahrenheit e 32 graus Fahrenheit. Já na escala Kelvin, certo, que não é graus Kelvin, é uma escala absoluta. Isso implica que ela não admite valores negativos, né? O zero dela é o zero absoluto, certo? É o menor valor possível.
Já as escalas Celsius e Fahrenheit, elas admitem valores negativos, porque o zero delas é colocado em um ponto mais usual. Por exemplo, na escala Celsius é o ponto de fusão do gelo. Bom, para a escala Kelvin, pessoal, a ebulição da água ocorre a 373 Kelvin. E a fusão do gelo a 273 Kelvin. Na verdade, é 373,15 e 273,15, certo? Eu vou utilizar esse valor arredondado com vocês. Quem quiser ser preciosista, talvez o livro utilize ó, vírgula 15 aqui, né? Vírgula 15. Bom, através desses valores eu posso relacionar, galera, qualquer valor C da escala Celsius com um valor qualquer F e um valor qualquer K. Como que eu vou fazer essa relação? Eu vou usar a interpolação linear, né? Eu vou encontrar esses valores aqui através dos valores que eu já conheço, relacionando equações de reta. É aquela coisa de proporção, né? Ó, esse tá para esse, como esse tá para esse. Basicamente, vamos fazer o seguinte, ó. 100 menos C. 100 menos C. Sobre 100 menos 0. Percebam, ó. Isso tá para isso. Igual. Fazer a mesma coisa aqui. 212 menos F. 212 menos 32. Ó, esse está para esse, como esse está para esse. 100 menos C, 100 menos 0, 212 menos F, 212 menos 32. Assim como 373 menos K está para 373 menos 273. Certo? Dessa forma, a gente pode transformar, por exemplo, a escala Celsius na escala Fahrenheit. Então, vou colocar assim, ó. Se for de graus Celsius para graus Fahrenheit, vamos pegar só esse pedaço da equação. 100 menos C sobre 100, né? 100 menos 0 é 100. E 212 menos F sobre 180. Bom, nós podemos simplificar aqui, ó, vamos simplificar por 100. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1,8. Certo? E agora, multiplicar cruzado, né? Vou ficar com 180 menos 1,8C é igual a 212 menos F. Bom, joga o F para lá, joga 1,8C para cá, 1,8 vezes C, e passa o 180 também, aí vai ficar 212 menos 180, né? Vai dar 32. Tá aqui. Então, essa é uma relação direta para a transformação de graus Fahrenheit para graus Celsius e vice-versa. Ok? E se for graus Celsius para a nossa escala termodinâmica, para Kelvin? Aí nós podemos usar direto essa relação aqui, né? Ó, faço a igualdade disso com isso. 100 menos C sobre 100 é igual a 373 menos K. 373 menos 273, 100. Foi o 100 aqui, né, galera? Vê se não vai ficar assim, ó. Já vou direto aqui, ó. Passa o K para lá. K igual. Joga o C para cá, né? C. Joga o 100. 373 menos 100 dá 273, certo? Então, agora
a gente pode também relacionar a escala Kelvin com a escala graus Celsius, né? Bom, poderia fazer também de Fahrenheit e Kelvin aqui, mas essas duas aqui são as mais usuais, certo? O livro coloca aqui 9/5, né? Que é 1,8 também. Ele não simplifica aqui por 100 e tal, ele deixa na fração, mas não tem muita diferença. O interessante, pessoal, é que para relacionar isso aqui, ou seja, para eu conseguir encontrar temperaturas e medir elas, eu vou justamente medir as temperaturas com alguma coisa que seja linear, certo? Por exemplo, quando eu pego o termômetro e ele é um termômetro de mercúrio, porque o mercúrio dilata de forma linear, ele sobe na coluna de forma linear quando a temperatura aumenta. Eu posso pegar também, pessoal, e medir a pressão de um gás, certo? Isso é bem comum e o nosso livro traz isso. Imagina que eu tenho o seguinte, ó. Aqui vou botar assim, né, ó, PR, para dizer que é pressão, para não confundir com as coisas. Imagina que eu tenho um gás, pessoal, e eu estou relacionando a temperatura dele com a pressão, mantendo ele num volume constante, né? E aí eu vou lá e faço o seguinte, eu pego esse gás e coloco ele no gelo fundente. Vamos imaginar que no gelo fundente ele marcou uma pressão de 0,2, vamos colocar a atmosfera aqui, ATM. Aí eu vou lá e coloco ele na água fervendo, na água entrando em ebulição. Ele marcou 1,4 ATM. Isso aqui é um exemplo, né? Agora, para qualquer valor de pressão que eu tiver aquele cilindro, certo? Ele tá com um manômetro, né? Então eu estou medindo a pressão dele. Para qualquer valor de pressão, eu consigo encontrar a temperatura correspondente na escala Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Isso aqui, então, é uma escala arbitrária, que é a escala que a gente utiliza nos termômetros para medir a temperatura. Como que eu faria isso aqui, né? Se eu quero encontrar lá na escala Celsius, 100 menos C sobre 100 menos 0, 1,4 menos P sobre 1,4 menos 0,2. Aí, para cada valor de pressão, eu tenho a correspondente temperatura, né? Então, esse aqui é um termômetro, seria um termômetro de gás a volume constante, né? Então, estou relacionando pressão e temperatura. O que a gente utiliza para medir a febre, assim, aí seria uma coluna de mercúrio. Eu teria aqui, ó, 0 graus, o mercúrio está no 2 centímetros. A 100, o mercúrio está no 15 centímetros. Então, a 36 graus, quanto estaria o mercúrio? E assim tu tens aquela escala do termômetro, relacionando então a temperatura com alguma medida arbitrária. Ok? Além disso, galera, a gente tem que atentar para o seguinte: quando eu tiver gradientes, variações de temperatura, essas escalas também se comportam, elas variam de forma diferente. Curto só. Se nós pegarmos as nossas referências aqui, ó, percebam que da fusão do gelo para a ebulição da água, de 0 até 100, eu tenho 100 unidades. Por isso que a escala graus Celsius é uma escala centígrada, né? Graus centígrados. Porque são 100 divisões de 0 a 100. Só que agora na escala graus Fahrenheit, observem que de 32 até 212, nós temos 180 divisões. E na escala Kelvin, de 273 para 373, nós temos também 100 divisões. Isso implica eu dizer que a variação de graus Celsius está para 100, como a variação de Fahrenheit está para 180, como a variação em Kelvin está para 100. A variação, ó, em Celsius 100, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Vamos simplificar isso aqui tudo por 100. Basicamente, a variação em Celsius e a variação em Kelvin são iguais. Simplifiquei por 100. E iguais a variação em Fahrenheit, galera, ó, dividido por 1,8, né?
Então, Fahrenheit varia de forma 1,8 vezes, pessoal, mais do que as outras duas escalas termodinâmicas que nós estamos tratando aqui, certo? Bom, como que eu posso identificar se eu estou falando de variação de temperatura ou da própria temperatura? É simples. Se eu falar, bom, hoje está um dia frio, está fazendo 12 graus Celsius. Isso é a temperatura do dia, 12 graus Celsius. Eu posso transformar para Kelvin, posso transformar para Fahrenheit. Agora, se eu falar assim, ó, hoje teve uma grande amplitude térmica. Ao meio-dia estava 30 graus Celsius e agora está 10 graus Celsius. A variação foi de 20, menos 20 graus Celsius, na verdade, né? Percebam que foi do 30 para o 10, então variou 20. Essa variação de temperatura, tu deve calcular dessa forma. Então, se tu quiser calcular essa variação em Kelvin, ela vai ser igual. Se for em Fahrenheit, ela vai ser dividida por 1,8 aqui, né? Certo? Na verdade, multiplicada, né? Tu tens que aqui variou 20, para achar a variação em Fahrenheit, tu passa multiplicando, né? E calcula essa variação. Beleza, então, quando falar de gradiente, quando falar de variação, quando falar de mudança da temperatura, nós temos que se ligar nessa relação aqui. E quando for a própria temperatura, né? Aí a gente fala daquelas equações lá definidas pela interpolação linear. Ok? Muito bem. Uma das principais aplicações do estudo da termometria, em especial para a engenharia civil, é o estudo da dilatação térmica. Se a temperatura está relacionada com a agitação das moléculas, em uma maior temperatura, essas moléculas vão estar mais agitadas e, portanto, vão ter uma amplitude de vibração maior. Logo, elas vão ocupar um volume maior. Esse fenômeno de os corpos ocuparem volumes maiores a temperaturas maiores é a dilatação. Se vocês já visitaram algum prédio em fase de acabamento, vocês vão ver que tem um vãozinho que se deixa, né? Se coloca ali uma massinha, alguma coisa do tipo, não sei porque não é minha área, que é onde o prédio pode trabalhar e tal. Isso é algum tipo de cálculo estrutural para saber qual o tamanho daquele vão. E o princípio é bem simples. A dilatação está relacionada então com a temperatura e com o tamanho inicial. Quanto mais tu aumentar a temperatura, mais o corpo dilata. Isso também é proporcional ao tamanho inicial dele. Por isso que nós dividimos a dilatação em três. Quando eu tenho um corpo que ele é muito comprido, mas a altura e a largura dele são desprezíveis, a gente considera que ele dilata em uma dimensão só. E chamamos essa dilatação de linear. Então, a dilatação é linear porque a gente está considerando só uma dimensão. Então, eu tenho um certo comprimento inicial, que ao sofrer uma variação de temperatura, ele aumenta. O tanto que ele aumentou é a dilatação. Esse comprimento que foi dilatado, o tanto que aumentou, depende do comprimento inicial, depende do quanto que a temperatura aumentou também, e, logicamente, pessoal, depende do coeficiente de dilatação linear, ou seja, depende do material. Portanto, a dilatação, como é o comprimento, em geral isso aqui vai estar em metros, né? Depende do comprimento inicial em metros, da variação de temperatura. Então percebam que é uma variação, então se estiver em Celsius e Kelvin é igual, se estiver em Fahrenheit tem aquele 1,8, né? Usualmente a gente usa aqui em Celsius, né? Mas se estiver em Fahrenheit dá no mesmo. Perdão, se estiver em Kelvin, né? Dá no mesmo. Se estiver em Fahrenheit é só transformar, a gente já aprendeu isso. E esse alfa, então, é o coeficiente de dilatação linear. Ele vai estar usualmente em graus Celsius na menos 1. De onde é que eu tiro ele, João? É tabelado. O alumínio tem um valor, o ferro tem outro valor, a madeira, por exemplo, vai ter outro valor de coeficiente de dilatação, certo? Quando que a gente usa a dilatação linear? Bom, vocês já repararam que nos trens, pessoal, de tantos em tantos metros tem um vãozinho? Bom, com certeza o trilho de um trem, né? Eu estou falando do trilho,
o trilho de um trem é uma dilatação linear, né? Porque a altura e a largura, em comparação ao comprimento, são desprezíveis. Por que tem que ter aquele vãozinho? Porque num dia mais quente, o ferro dilata e preenche aquele vão. Se não tiver hélice, ele iria empenar, né? Os fios dos postes, pessoal, em dias mais quentes, os fios ficam mais caídos, né? Porque eles dilatam. Em dias mais frios, eles ficam mais esticados, certo? Reparem isso. Isso aqui, pessoal, a gente vai tirar de uma tabela, tá? Essa tabela vai ser fornecida, tá lá no livro do Halliday. Eu não me recordo o capítulo, ao final da aula eu trago aqui qual é o capítulo que a gente está tratando, mas é na sequência ali de ondulatória, né? Movimentos periódicos, ondas 1, ondas 2, termometria, beleza? Tô seguindo o Halliday conforme você já sabe. Beleza, e se a dilatação for superficial? Aí eu tô falando de uma dilatação em duas dimensões, certo? É como se eu tivesse uma área, mas a alturinha é desprezível. A principal aplicação é justamente um piso, né? Uma cerâmica. A alturinha é bem pequena, mas o comprimento e a largura são consideráveis. Por isso que a gente coloca o rejunte, né, pessoal? Que é para um dia mais quente o rejunte fica mais fino, porque a cerâmica dilata. Um dia mais frio o rejunte fica um pouco mais grosso, porque a cerâmica contrai. Então a dilatação ocorre na área, e a área é dada em metro quadrado. Área inicial, metro quadrado. Delta T, né, graus Celsius. E esse beta, pessoal, é o coeficiente de dilatação superficial. Geralmente nas tabelas é dado linear. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o linear. Certo? Porque é em duas dimensões, né? É o dobro. Show? E por fim, a dilatação, na verdade, que ocorre em todos, né? Porque quando eu falo uma dilatação linear, eu estou desprezando a dilatação em duas dimensões e considerando uma só, não quer dizer que ela não exista. A mesma coisa na superficial, eu estou desprezando uma dilatação e considerando as outras duas. Só que no fundo toda dilatação é volumétrica, então tu não pode desprezar, quando tu não pode desprezar nenhuma dimensão, certo? Por exemplo, aqui eu coloquei um cubo, né? Tu não pode desprezar nenhuma dimensão. Aí ocorre essa dilatação no volume. Então, esse ΔV aqui vai ser unidade de volume. Eu vou botar metro cúbico, apesar de que aparece muito litro, né? Esse V0 é o volume inicial, metro cúbico. ΔT, variação de temperatura graus Celsius. E o gama é o coeficiente de dilatação agora volumétrico. Bom, se é volumétrico, vai ser 3 vezes o linear, né? O gama vai ser 3 vezes o alfa. Certo? Bom, então é isso aqui, galera, de coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrico. Muito bem. Usualmente a dilatação volumétrica aqui a gente fala de líquidos, né? E quando a gente fala de um líquido, ele tem que estar dentro de um recipiente. Só que existe uma parada que é a seguinte: em geral, o coeficiente de dilatação de um líquido é maior que o coeficiente de dilatação de um sólido. E, portanto, quando eu tiver um líquido contido em um recipiente, esse líquido ele vai transbordar, porque ele vai dilatar mais que o recipiente, galera. Se ele dilata mais que o recipiente, a gente só consegue ver o que transborda, o que ele de fato dilatou a mais. Vou pegar um exemplo aqui ó, com números. Imagina o seguinte, eu tenho um recipiente de 1 litro e boto 1 litro de água ali dentro. Quando ocorre a dilatação, o recipiente vai para 1,2 litros. Só que a água que está lá dentro vai para 1,3. Concordam que aquele 0,1 a mais vai dilatar? Basicamente, esse 0,1 a mais é o que a gente vê, por isso nós chamamos de dilatação aparente. É o tanto que o líquido dilata mais que o recipiente, ó. A dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Beleza? Bom, e já que a gente já está falando da água, a água ela sofre um fenômeno muito louco, que é uma dilatação anômala. Entre 0 e 4 graus Celsius, ao invés de dilatar quando tu aquece, ela contrai. E ao invés de contrair quando tu resfria, ela dilata.
Por que que isso acontece? Vocês já devem ter visto alguma vez na vida em química que essa aqui é a molécula da água, certo? Ela é como se fosse, na geometria dela, é angular. Ela é como se fosse um bumerangue. Imaginem isso, ela é um bumerangue. Bom, quando eu tenho a água líquida, essas moléculas elas podem trocar de lugar umas com as outras, né? Então elas estão assim, ó. Tudo embaralhada. Agora, quando eu tenho o gelo, pessoal, existe um arranjo cristalino, de forma que as moléculas elas se organizam em uma estrutura cristalina, ficando mais ou menos assim, ó. Bom, um, dois, três, quatro. Acho que ficou meio tortinho, né? Só para deixar bonitinho aqui, velho. Bom, reparem o seguinte: qual que vocês acham que vai ocupar um volume maior? Esse ou esse? Esse aqui, né? Então, quando eu tô com a água e eu vou resfriando, resfriando, ela vai contraindo, contraindo, contraindo. Mas ali por volta de 4 graus Celsius, como ela começa a querer se aproximar do ponto de congelamento, pessoal, ou seja, isso aqui ó, começa a virar isso aqui. Então, devido a esse rearranjo molecular, ela começa a dilatar. O mesmo o contrário, ó. Quando isso aqui começa a virar isso aqui, né? Ela contrai um pouco. Pessoal, então curto só. Entre 0 e 4 graus Celsius, a água sofre uma dilatação anômala, né? Quanto aquece, ela contrai, quanto resfria, ela dilata. Observem que em 4 graus Celsius é onde eu tenho o menor volume possível para a água. Se é o menor volume possível, é porque eu tenho a maior densidade, certo? E vocês estão ligados que o mais denso, pessoal, o mais denso ele vai para o fundo, né? Isso quer dizer, ó, que a água, aqui nas redondezas de 4 graus Celsius, a água, ela tem uma densidade maior que a do gelo. Por isso que ocorre um fenômeno muito louco, que vocês já devem ter reparado nas caipiras da vida. Gelo boia, certo? Porque a gente imagina que o sólido, as moléculas estão mais juntinhas, elas são, a densidade é maior e aí afunda. No caso da água, não. No caso da água, no sólido as moléculas estão mais afastadinhas. E aí por isso que o gelo boia na água, certo? Então esse foi nossa primeira parte do estudo da termodinâmica. Nós estudamos termometria e dilatação. Vamos estudar nas próximas aulas calorimetria, transmissão de calor e entrar nos gases nas leis da termodinâmica. Bom, eu fiquei devendo o capítulo para vocês. Pessoal, estou com o livro aqui na mão, né? É o capítulo 18 do Halliday. Beleza? Então, capítulo 18. A verdade, o estudo da termodinâmica está nos capítulos 18, 19 e 20. Nós falamos hoje de um bom pedaço do 18, certo? Ainda falta uma segunda parte do 18. Um abração e até mais.